Eu vou fazer só essa última porque gerou muita polêmica. Eu fiz um corte, o corte bombou. O corte bombou. Depois deu tanta exceção de saco que eu apaguei o corte. Apagou? Apaguei. Ela encheu tanto saco. Tem que apagar não, pô. Tem que apagar não. Encheu tanto saco, porque é essa história, né? Que a gente é lesionista, porque já usaram o artigo da cervical de porco, e que o handstand push-up não é arriscado. Praticamente, handstand push-up todo mundo pode fazer tranquilo, ninguém mete a cabeça no chão. Colocar minha mãe, ninguém relaxa. Ninguém fica com torcicolo no dia seguinte. Ninguém. Cara, e encheram tanto o saco essa história. Não, que test neck, né? Porque eu falei, pô, só de ficar lendo o celular eu fico com dor, né? Por causa da retificação da cervical, disseram que isso não existe. Eu fui pesquisar realmente, os estudos dissociam, até porque hoje nada é lesivo. Né? Isso, Porque lesão é multifatorial, então você não pode dizer que aquele movimento, a retroversão ou o handstand push-up vai machucar. Não, nem que essa pessoa mergulhe de handstand push-up de 2 andares não é o handstand push-up, né? Então, assim, queria que você falasse, handstand push-up é um exercício para todos? Aquela sua primeira pergunta, talvez a primeira, a segunda, não me lembro, responde essa pergunta, né? As 4 fases do profissional. O profissional contextualizador, ele vai ver que o handstand push-up não é um exercício para todos, mas também não é um exercício lesivo. Essa é a questão. Outro dia uma aluna perguntou assim, brincando, né? Ela gosta de fazer, a definição do CrossFit é o treinamento que envolve movimentos funcionais constantemente variados, realizados em alta intensidade. Vamos pensar aqui nos movimentos funcionais. Para que eu fazer handstand, andar de cabeça para baixo, handstand walk, né? Eu falei, sinceramente, não tem aplicabilidade para a sua vida. Realmente, levantando a terra, ela falou, levantando a terra tem, a chamando tem handstand. Eu falo, não tem aplicação para a sua vida, não tem. Mas o handstand, ele tem 3 motivos que você pode utilizar ou não. O primeiro é um exercício que, de certa forma, você vai fortalecer o seu músculo de uma maneira, obviamente, totalmente atípica, mas vai ter algum tipo de fortalecimento lá, então um fortalecimento de uma maneira diferente. Segundo, que eu acho uma coisa bastante interessante, a questão do desafio. Tem muita gente que... A gente fala muito do sedentarismo, né? A gente sabe por que as pessoas são sedentárias. Porque antigamente não era, porque antigamente você precisava se movimentar. Se você não movimentasse, você morria, vamos dizer assim, né? Muito tempo. Hoje a gente não precisa se movimentar. Né? Por isso que as pessoas são sedentárias. Mas por que as pessoas são ativas? Essa é a pergunta. Então, as pessoas são ativas porque elas fazem um exercício que elas gostam. Tem pessoas que sentem aquela adrenalina, aquela sensação, às vezes, no final do treino, aquela endorfina, aquela sensação de bem-estar no final. Elas estão num lugar que elas se sentem acolhidas lá com outras pessoas, tem aquela relação entre as pessoas. Elas estão num lugar que elas conseguem fazer o exercício porque tem uma progressão adequada, ou seja, tem uma boa relação de autoeficácia. Elas são constantemente desafiadas e tal. Então, o handstand ele pode ser um exercício nesse sentido. Eu vejo pessoas que fazem o handstand, cara, não faz isso há anos, cara, que legal que eu consegui. Então, uma vitória pessoal. Esse seria o segundo motivo. E o terceiro motivo, que é se você for atleta dessa modalidade, fitness funcional, ou vamos dizer assim, fitness competitivo, ou fitness esportivo, isso pode cair na sua prova. Se isso pode cair na sua prova, você tem que fazer. Então são os 3 motivos. Mas você precisa, se você não é atleta, você precisa fazer? Não, você não precisa fazer. Então tem gente treinando lá com a gente, não vai virar a cabeça, então você não vai virar a cabeça para baixo. Vamos fazer um press, vamos fazer alguma outra coisa que vai fortalecer. E aí, fazendo o link para o HSPU. O HSPU, eu vejo o handstand push-up, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo sem ter uma base para poder fazer. Se você não tem uma base de força, você nem deveria fazer. Tem gente que vira lá a cabeça, fica meio que pressionando e tal. Nesse sentido. E aí, na hora, no dia seguinte, dá um torcicolo e tal. Mas pensando na questão do profissional que é contextualizador. Primeiro, se ele sabe toda uma progressão, sabe que quem pode fazer ou quem ainda não está pronto para fazer, sabe que tem pessoas que não querem fazer aquele movimento, sabe que tem pessoas que precisam fazer aquele movimento porque vão competir, por exemplo, ele vai prescrever da melhor forma possível, com a maior segurança possível. Se vai gerar lesão ou não, acho que vai depender da forma como vai ser conduzida. O pessoal da biomecânica fala assim, mas daqui a 30 anos a gente vai ver e tal. Fala, daqui a 30 anos, meu amigo. Daqui a 30 anos você faz o quê? Faz musculação. Eu conheço pessoas que fazem musculação e tal, o tradicional, estão todo ferrado, todo cheio de dor e tal. Com certeza. Eu faço o tradicional, cara, não tem nada, não tem nenhuma dor, não tem nenhuma lesão, não tem nada, porque eu tento treinar com o máximo de qualidade possível. Então tudo é a forma como é conduzido. Se ele é
lesivo, eu diria que não. Mas é um exercício que é potencialmente mais complexo e você tem que ter muito mais conhecimento para fazer toda uma progressão adequada para poder prescrever. E está sujeito a um risco de acidente, de lesão, do que fazer que desenvolvimento na máquina. Com certeza. Então, assim, meu questionamento no vídeo é justamente esse. Eu falo, cara, eu vejo a galera na internet fazendo handstand push-up e descendo com força, amortecendo com a cabeça. Eu falo, cara, aí eu falei, vai dar merda. Isso é isso que eu falo no vídeo. Concordo que não é interessante. Isso é indiscutível, que a técnica errada é uma coisa... Mas aí não pode se dizer que tem a técnica. O que é técnica errada? Aí é isso. Exatamente, né? Principalmente competição, você vê de tudo lá, competição, você vê de tudo. Não, eu e Simão, a gente falando uma vez, pô, se agachar errado, não sei o quê. E aí a gente fez o corte, né? Falando a questão da possibilidade de hérnia, não sei o quê, do agachar errado. E aí veio um rapaz, não, mas o que seria agachar errado? Aí você falou, não, pô, foi a retroversão, ou sei lá. Aí veio um ataque post-react, porque falou que retroversão era lesiva. E aí, que agora não pode se associar a retroversão. Porque o problema não é a retroversão, o problema é a inversão das curvaturas. Porque a inversão da curvatura faz com que sua coluna diminua a capacidade de dissipar sobrecargas. Vai dar react. Esse é o problema. E que depois comenta lá no meu perfil também, não tem problema não. Vamos com tudo. Não esquece isso. De novo do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.